muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Agora são 10 horas 4 minutos na Grande São Paulo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Alô família S, alô Suzy Laís, quero mandar um abraço a você aqui do Capão Redondo. Alô você do Capão Redondo, estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo até às 11 horas da manhã. Agora são exatamente 10 horas e 6 minutos na Grande São Paulo. Quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para todos. Alô Jefferson Altino, alô Maria Lúcia da Silva, alô Carla Marques, alô Maria Eliane, alô Sandro de Souza, Maria Juscelene, Margarida, Felipe Monteiro, Walter dos Reis, Elizabeth. São 10 horas agora na Grande São Paulo, 6 minutos, e nós vamos tocar um louvor. Espero que vocês estejam ao vivo, porque nós estamos aqui ao vivo. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E nós estamos ao vivo diretamente aqui dos estúdios Aliança do Bem. Quero mandar um abraço a você aqui da região sul, Jardim Ângela. Alô Buerarema, um abraço a Jailson dos Santos com Jesus no comando. Diretamente de Buerarema, Bahia. Você de Ilhéus, Salvador, Vitória da Conquista. Vamos tocar um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Isso. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Escute isso. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, que lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu que já disposta a ir embora, é quando o Messias aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos para começarem a sorrir. Diga que não acabou, fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou. Ele venceu pra ser. Joga as mãos lá em cima e adora.
ressuscitou, Ele ressuscitou para sempre. Será que você pode largar esse glória que está preso dentro do seu peito aí? Levante a sua mão e profetiza sobre esse lugar, vai! Vamos, enche o pulmão de ar e canta comigo, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque porque Ele vive. Você pode crer no amanhã. Agora são 10 horas e 14 minutos na Grande São Paulo. Alô, pastora Jusilene, do Jardim Aracati. Pastora Jusilene, em breve estaremos abrindo a nossa escola teológica aí no Jardim Aracati, minha pastora, próximo da sua casa. Vamos estar abrindo mais uma escola da Bíblia para todos, próximo à casa da pastora Jusilene Santos. Alô, pastora Jusilene, a minha pastora Jusilene, que é aluna da Escola da Bíblia para Todos. Vou falar alguns alunos que estudam conosco: Jefferson Altino, Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane Batista. Olha aí o pastor Sandro, Maria Jusilene dos Santos Pereira. Alô, pastora Jusilene. Olha aí a nossa irmã Margarida, Felipe Monteiro, Walter dos Reis, Elizabeth. Alô, pastora Elizabeth, está aí assistindo conosco. Erison Santos, Marli Rebouça, Reinaldo de Assunção Santiago, Marivanda. Alô, irmã Mari. Francisco das Chagas, Joilson de Lima Oliveira, Bianca Santos Ferreira, Genésio dos Santos. Alô, Genésio. Genésio, não falta uma aula. Ana Paula Monteiro Avanço, Nair Mariano de Melo, Daniela Gomes, Nildilene Costa de Souza. Olha o nosso irmão José Leandro, pastor Leandro, lá do Rio Grande do Norte. O pastor Leandro Santos é irmão da minha pastora Jusilene Santos. Ele estudou conosco também online. Logo, logo estarei enviando o certificado dele. A nossa irmã Tatiane da Silva, Maria Joana Soares e também a nossa irmã Maria Aparecida. São muitos alunos da Escola da Bíblia.
Olha o certificado aí, ó. Logo, logo a pastora Jusilene estará recebendo o certificado dela, que ela estudou conosco aqui um bom tempo, e agora nós vamos certificar a nossa pastora aí até o final do ano. Pastora Jusilene, vem aqui, minha pastora. E eu quero mandar um abraço muito grande para o meu pastor Paulo Tavares. O meu pastor Paulo diz assim: amém, amém, oh glória a Deus. Marilene Pereira, alô minha pastora Marilene. Paulo Tavares diz: alô pastor, bênção de Deus. A nossa irmã Marilene está aí ligadinha conosco. Minha pastora Edileuza Costa. E a minha pastora Edileuza, ela pediu uma palavra. Pastora Edileuza Costa, que já me assistia lá na ADSA Brasil, quando eu fazia programação na Assembleia TV. Minha pastora Edileuza Costa, ela diz: Deus é fiel e maravilhoso. A palavra que saiu para a nossa pastora Edileuza Costa, Romanos 8, versículo 30. Aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a promessa de Deus para o teu coração, pastora Jusilene, nossa Edileuza Costa. A palavra que saiu: Jesus, Deus te predestinou. Predestinação é um plano, pastora. É um plano, predestinou, convocou, chamou e também justificou. Todas essas promessas de Deus para o teu coração: chamado, justificação, predestinação e glorificação. Quando nós chegarmos na glória, nós vamos receber um corpo glorificado. Mas enquanto não vamos para a glória, estamos aqui com o chamado, com a predestinação e também com a justificação. Pastora Edileuza Costa, que palavra poderosa, pastora Edileuza. Tem muita gente aí mandando mensagem. A minha pastora Lia Souza acabou de entrar, pastora Lia. Pastora Lia Souza, de que cidade você é, minha pastora Lia Souza? Me explica aí, pastora. Ela diz: bom dia, paz. Olha quanta gente. Minha pastora Marilene Pereira diz assim: bom dia, paz do Senhor Jesus. Marilene Presidente Kennedy, Tocantins. Olha aí, pastora Daniela. A nossa Marilene Pereira, que eu conheço muito. Ela viveu um tempo conosco aqui em São Paulo e ela agora está em Tocantins. A nossa rádio está indo lá em Tocantins também. Olha aí, a nossa pastora Lia Souza está feliz, dando glória a Deus. Edileuza Costa, Paulo Tavares, muita gente assistindo a nossa programação. Elizabeth, Daniela Lima, pastora Jusilene Santos, pastora Daniela, tem louvor aí, pastora? Vamos dedicar a nossa pastora Lia Souza, Rebeca Santos, Marilene Pereira, Elizabeth Bittencourt, o nosso pastor Paulo Tavares, muita gente assistindo. Também ao povo aí do Embu Guaçu, tem gente do Embu Guaçu aí. Alô, Jailson dos Santos com Jesus no comando, diretamente de Buerarema, sul da Bahia. Alô, você de Itabuna, Bahia, Porto Seguro. Alô, você de Vitória da Conquista. Alô, você de Ilhéus, cadê a pastora Genilda Marques de Ilhéus? E nós vamos tocar um louvor e nós vamos voltar daqui a pouquinho. Tem palavra de Deus para o teu coração. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, a
achei que eu nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Não falava mais, minha alma só gritava. Não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E o que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, eu achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E o que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. É isso aí, eu tô muito feliz. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado tá resplandecendo de alegria. Que programação maravilhosa. Eu sinto a graça de Deus, a presença de Deus é forte. Pastora Daniela, pastora Elizabeth Bittencourt tá inspirada hoje. Ela sempre foi uma pessoa inspirada, mas hoje ela tá uma bênção. Ela diz assim: obrigada, Jesus, uma nova história começou em mim. Oh glória, eu tenho certeza disso também, pastora Elizabeth. Olha quanta gente participando do nosso programa. A nossa irmã Eliane Pereira tá aí também ligadinha. É isso mesmo, tem muita gente participando ao vivo do nosso programa, muita gente assistindo, muita gente pedindo palavra, pedindo oração, e nós estamos aqui para atender. A nossa irmã Marilene Pereira. Marilene pediu uma palavra. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmã Marilene, Deus não poupou nem
Jesus, como é que Ele não vai dar para nós tudo aquilo que nós necessitamos, irmã Marilene? Se Deus deu o único melhor que Ele tinha foi o seu Filho, Deus não reteu Jesus Cristo, antes os entregou por todos nós. E Paulo está dizendo, como Ele não dará a nós todas as coisas? A promessa de Deus é uma promessa grande, pastora Marilene Pereira. Se Deus deu o seu Filho para nós, vai dar tudo aquilo que nós necessitamos, fica tranquilo. O texto é muito rico. Paulo está dizendo assim, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou. Paulo está dizendo assim, aquele é Deus. Deus não poupou nem o seu próprio Filho, antes os entregou por todos nós. O amor de Deus é algo que nós não temos capacitação de discernir o tamanho desse amor. E ele diz assim, e Deus não apenas deu o seu Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? As promessas de Deus é infinita, pastora Marilene. Olha a nossa pastora Elizabeth aí ligadinha. A nossa pastora Mari também. Tem gente ligadinha demais aí no nosso programa. Vão escrevendo aí a sua mensagem para que eu possa falar o seu nome aqui ao vivo para todo o Brasil. Nós estamos ao vivo e agora nós vamos falar um pouco da poderosa palavra de Deus. Vamos falar da mensagem do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos para a carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Vamos ver qual a mensagem que Deus tem para nós nessa manhã. A Bíblia diz assim, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, a Bíblia diz que Deus, Ele é luz. Essa luz resplandecente, que a Bíblia fala que Deus, Ele é o Pai das luzes. E se Deus é o Pai das luzes, é claro que todo pai tem filho, senão não teria nome de pai. E se nós estamos arraigados no seu Filho Jesus Cristo, aquele que diz que é a luz do mundo, nós também seremos luz para este mundo. Porque a Bíblia diz assim, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, Jesus está na luz e Ele é a própria luz. E a Bíblia diz que Deus, Ele é o Pai das luzes. Todo pai tem seus filhos. E todo pai quer que o filho seja igualmente ele, que seja representante dele. E a Bíblia diz que Jesus Cristo fala que nós, como filho de Deus, nós somos sal da terra e nós somos luz deste mundo. Ou seja, a luz, quando ela chega no ambiente, onde esse ambiente está escuro, qual o poder dessa luz? É dissipar toda a escuridão. Não existe trevas para aquele que está na luz. Não existe caminho de escuridão para aquele que tem a própria luz que veio do próprio Deus. Se Jesus diz que Ele é a luz e nós estamos em Cristo, nós atraímos essa luz do Filho de Deus e aí nós fazemos parte dessa luz e nós o transformamos em luz também. Deus nos torna luz. Jesus foi bem claro, vocês são sal da terra, vocês precisam salgar. A comida sem sal, ela não tem sabor. Ninguém se sente bem em comer uma comida sem sal, eu mesmo não gosto. Ou a comida ela tem que estar temperada com sal ali na sua devida quantidade, a comida fica muito boa. E Jesus Cristo chama nós de sal. Por que sal? Porque o sal tempera, o sal dá sabor, o sal conserva. Sal é isso. E nós temos que conservar a nossa vida cristã, uma vida de obediência ao Pai. E quando nós nos tornamos sal,
as pessoas vão ter a alegria de estar saboreando a mensagem que sai de dentro de nós. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana: do seu ventre fluirão rios de água da vida. Ou seja, quando nós salgamos, quando nós transmitimos sabor para aquelas vidas que não têm luz, que não têm sentido, que são pessoas que estão anêmicas espiritualmente, o poder do sal faz com que essa pessoa se torne uma pessoa temperada também, uma pessoa saudável, saborosa, aonde as pessoas antes odiavam, começam a amar, começam a ver nela algo especial, algo diferente, algo que faz com que as pessoas se sintam bem perto dessas pessoas que têm como referência sal da terra e luz do mundo. Por isso que o apóstolo João diz: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. O poder da luz faz com que o poder das trevas caiam por terra e a luz de Cristo resplandeça em nós que somos os filhos de Deus, porque Deus, ele é o Pai das luzes, e se ele é o Pai das luzes, nós somos as pequenas luzes. E a Bíblia chama nós também de cristão. Nós somos cristão. Quando se fala de cristão, a palavra cristão significa pequenos Cristo. Deus é o Pai das luzes, nós somos as luzes que resplandecem neste mundo pelo poder da principal luz, que é o nosso Deus. E quando nós somos sal, nós temperamos, nós conservamos, nós guardamos os mandamentos do meu Pai, assim como Jesus falou: se vós me amardes, guardarei os meus mandamentos. Os mandamentos que Deus quer que nós cumprimos é amar a Ele sobre todas as coisas, é amar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Os 10 mandamentos transformaram-se apenas em 2, ou nós amamos a Deus e amamos o próximo, ou nós não temos essa referência de cristão, pequenos Cristo. Por isso que a Bíblia diz: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. O sal precisa salgar, dar sabor a este mundo que está anêmico, sem esperança, sem salvação, sem alegria. O mundo, eles procuram ser feliz no álcool, na bebida, nas drogas, no roubo, no adultério, mas isso não traz alegria, isso não traz esperança. A esperança é Jesus Cristo, e é eu e você que tem que transmitir esse sabor do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. E nós somos sal para poder temperar este mundo anêmico, sem sal, sem esperança, sem sabor, longe de Deus, longe das promessas de Deus. O Evangelho é o poder de Deus e nós fomos escolhidos para transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. O anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro, ele traz as mensagens de profecias para falar de promessa para o povo de Deus, mas para pregar para esse mundo corrompido, destruído pelo império das trevas. É a igreja que foi convocada. Jesus foi bem claro: ide pregai a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Gabriel não vai vir pregar o Evangelho, quem tem que pregar o Evangelho somos nós. E se nós somos sal da terra e luz desse mundo, como a Bíblia nos chama, então o nosso caráter, a nossa posição como cristão, pequenos Cristo, é transformar este mundo. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundo só vai conhecer Jesus se nós revelar Jesus através do poder do Evangelho. Se o Evangelho é o poder de Deus, então o poder está no poder da palavra de Jesus.
E somos nós que tem que transmitir esse evangelho poderoso, que tem poder de libertar pessoas traumatizadas, pessoas que não tem mais esperança, que não acreditam mais em nada e nem em Deus mais. Mas elas serão mudadas se nós agirmos como sal da terra e luz deste mundo. Ou as pessoas encontram em nós alguma coisa de referência do reino de Deus, ou não vão encontrar nada. E elas vão querer a morte, vão querer se suicidar, porque não encontram nas pessoas que se dizem cristãs o verdadeiro cristianismo. Ou nós mudamos esse mundo, ou ninguém mais vai mudar, irmãos. E quem muda esse mundo é o poder da palavra. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. A gente não tem que aceitar pessoas morrendo todo dia e toda hora, crianças sendo abandonadas, gente viciada no vício das drogas, da prostituição, do roubo. É tanta mentira, o mundo está podre. E somente o sal que tem poder de temperar esse mundo que está apodrecido. Eu me lembro que lá na Bahia, quando minha mãe comprava aquelas carnes de sol, para ela não estragar, tinha que colocar aquele sal, salgava, colocava sal grosso, e aquela carne ficava gostosa, temperada, e ela conservava, não estragava de forma alguma. Olha o poder do sal aí. E Jesus chama você e eu de sal. Esse mundo, para ele não ser estragado, precisa ser salgado pelo poder do evangelho, e nós somos esse sal. Se nós somos sal, nós temos o poder de conservar, irmãos, de manter as pessoas no caminho da verdade. E esse sal serve para nós também. Nós temos que ser temperado e conservado, conservar o evangelho de Jesus Cristo, um evangelho cristocêntrico de verdade, não esse evangelho coach, que venha como está e fique como está, e depois o diabo vai abraçar lá no inferno. Nós precisamos ser sal da terra e luz deste mundo. A esperança para este mundo é o evangelho. E quem é que tem que pregar o evangelho? Somos nós. Gabriel, Miguel, querubim, nenhum desses anjos vai vir fazer esse papel. Senão Jesus Cristo não comissionava nós. Ide a todo mundo e pregai o evangelho em toda parte do mundo. Você tem um celular na sua mão potente, que você pode mandar mensagem do evangelho até para o Japão agora, questão de segundo ela chega lá. Então você não tem nenhuma desculpa de falar que não tem condições de pregar o evangelho. Se você tem um celular, um computador, e não manda mensagem para aquelas pessoas que estão arruinadas, destruídas, significa que você e eu não temos vocação nenhuma pelo reino de Deus. Queremos apenas os presentes que Jesus Cristo nos oferece, mas nós não apresentamos o maior presente, que é o plano da salvação. As pessoas estão financeiramente arruinadas, as pessoas estão com seus corpos cheios de enfermidade, em busca de saúde, em busca de bens financeiros. Mas as pessoas, para poder ser tratadas dessas duas dimensões, financeira e saúde, a alma delas precisa estar curada. Senão não vai adiantar a cura, senão não vai adiantar a conta ficar cheia de dinheiro. O problema das pessoas estão na alma delas. Elas estão gemendo, angustiadas, sofrendo. Elas riem por fora, mas a alma dela está sangrando. Enquanto não pregarmos o evangelho da cruz de Cristo, essas pessoas nunca serão curadas, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que batiza com o Espírito Santo. É o poder desta palavra. Olha o que o apóstolo João escreve em sua carta. Mas se andarmos na luz, está dizendo, se nós andar na luz, ou seja, nós temos que andar nessa luz. Ou seja, andar, caminhar sobre uma luz, é estar com o pensamento na transcendência da glória de Deus. Porque você não vai andar nessa luz que você está vendo na sua casa, você tem que andar no Pai das luzes, que é Deus,
E Jesus, ele é a luz do mundo. Se nós andarmos com esta luz, que é Pai e o Filho, nós nos tornamos luz também. Já viu o ditado, anda com quem tu anda, que eu digo quem tu é? E se nós andarmos com a luz, o que é que nós vamos ser, pastora Daniela? Vamos ser luz. E a gente fica preocupado porque as pessoas não são transformadas. Talvez porque nós não estamos sendo luz. Talvez está precisando de luz em nossa vida para que as pessoas tomem posse dessa luz também, que é Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é o Pai das luzes. E agora Jesus Cristo está dizendo que ele é a luz desse mundo. E agora o apóstolo João está dizendo, mas se nós andarmos na luz, tudo falando de luz. Deus é o Pai das luzes, Jesus é a luz do mundo. E agora o apóstolo João está dizendo que nós temos que andar na luz. Olha como só está falando de luz aqui. Mas se andarmos na luz como ele na luz está. Olha aí, ó. Olha o segredo aí, irmãos. O segredo de andar na luz é saber que Jesus, ele é a luz e ele está na luz. Ele está entronizado à destra do Pai das luzes, que é Deus. Então a luz do Pai chega no Filho e a luz do Filho chega nos seus filhos, que somos nós. É uma transmissão, uma transferência da luz da eternidade para a luz aqui na terra. Ou seja, se nós andarmos na luz, assim como ele na luz está, aí o versículo na parte B diz, temos comunhão um com os outros. Olha o poder dessa luz. E a gente vê o mundo em guerra, o sistema religioso em guerra. E por que andam em guerra? É porque está faltando luz. Se está em guerra, é porque não está tendo comunhão. Mas João dá a receita aqui, ó. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão. Comunhão, irmãos, vem da palavra koinonia, está unido, está grudado. Nós temos que andar na luz, e quando andamos nessa luz, o poder dessa luz faz com que nós tenhamos comunhão um com os outros. Eu não entendo as pessoas se degladiando dentro das igrejas, sabendo que o mundo vive degladiando e a igreja querer copiar coisa do mundo, um falando mal do outro, fulano pregou bem, fulano pregou mal, e isso é guerra, e isso não faz parte da igreja de Cristo. João diz assim, se nós andar na luz como ele na luz está, nós temos comunhão, comunhão, koinonia, a alegria de estar unido. Eu tenho que estar feliz com a minha família, com meus irmãos, e feliz com o próprio Deus. Isso chama-se de comunhão, isso chama de união. E quando está unido, pode ter bilhões de pessoas. Para Deus, Deus só enxerga um só, porque está unido num só propósito, num só pensamento. Isso chama-se comunhão. E significa que se está fazendo tudo isso, está ligado na luz. Por isso que João diz, se nós andarmos na luz, como Jesus na luz está, nós temos comunhão um com os outros, ou seja, nós somos unidos. Nós somos apenas um em Cristo. E aí o versículo termina trazendo o quê? Perdão dos pecados. Se eu não tenho comunhão, então eu não tenho luz. Se eu não tenho luz e não tenho comunhão, então meu pecado não foi perdoado. Esse pecado continua arraigado dentro de mim. Mas se eu ando na luz e tenho comunhão, aí o versículo termina dizendo, aí o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o poder da luz. A luz tem poder de fazer nós andarmos unidos, e a luz tem o poder de perdoar as nossas falhas. Pecamos todos os dias por pensamentos, palavras e ação. E se nós não andar na luz, nós não vamos ter comunhão, porque o pecado separa nós e Deus. E se nós andarmos na luz, nós vamos ter comunhão, e o sangue de Jesus vai pegar os nossos pecados e apagar, e aí nós vamos ser o quê? Nós vamos andar no estado de purificação, ou seja, pecado na nossa vida, na mente de Deus,
nunca existiu, mas precisa estar onde? Na luz, como Jesus está. Aí nós vamos andar unidos, abraçados, todos no mesmo barco. Se o barco afundar, todos ali se abraçam, mas não se largam, porque existe uma comunhão, um amor ao ponto de um morrer pelo outro, porque Jesus morreu por nós, e nós agora devemos dar a nossa vida pelo poder do Evangelho de Cristo, ou seja, arriscar a nossa vida em prol do próximo. O mundo está sem luz, o mundo está sem comunhão, o mundo não tem o pecado apagado nem purificado, porque elas não crêem no sangue de Jesus. Fala até do sangue, mas não obedece àquele que derramou o sangue. Mas nós, como igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue de Cristo, purificado, justificado, temos comunhão uns com os outros, e aí os nossos pecados serão perdoados pelo poder desse sangue. Olha a dimensão dessa palavra, falando de luz, falando de comunhão, falando de perdão e falando de purificação. Você quer mais o que nesse texto? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, fala de uma dimensão de coisa. Leia o texto com cuidado. Mas, se andarmos na luz, ou seja, se andar com Deus, como Ele na luz está, que é Jesus, temos comunhão, fala de amor, de união, de propósito. Temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo está falando do sangue remidor. Nos purifica, está falando de purificação de todo o pecado, ou seja, está falando de perdão. O texto é muito rico e é muito poderoso. São 10 horas e 48 minutos na Grande São Paulo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Se andarmos na luz, irmãos, a Bíblia diz, Paulo fala assim, que nós resplandecemos como astros nesse mundo. Está lá na carta de Paulo, acho que é Filipenses. Mas resplandecestes como astros neste mundo. A palavra astro significa aquele astro que tem luz própria, ou seja, você tem a luz de Cristo. Você é astro, você resplandece. A luz que está em você tem poder de dissipar os poderes das trevas, destruir o nosso maior inimigo chamado Satanás e seus demônios. Nós somos astros. Astros é aquele que tem luz, que vem da luz de Cristo e de Deus, que é o Pai das luzes. E eu quero ver Satanás ter poder sobre nossa vida como quando nós estamos na luz. Não tem, porque nós somos astros. Olha para a noite, quando você vê toda a escuridão, mas você consegue enxergar o quê? Estrelas brilhando como fogo, tocha de fogo. Por quê? Porque elas têm luz. O mundo só vai enxergar o verdadeiro cristianismo se olhar para nós como astros, como luz deste mundo. Ao contrário, quando o mundo olhar para nós procurando estrela, procurando luz, não vai encontrar. Ou nós caminhamos na luz, como diz o texto. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão. Comunhão é alegria, é paz, é transformação de alma. E essa luz não tem que ficar para nós. Essa luz tem que resplandecer. Quando você chegar num ambiente escuro, essa luz vem com você. E esse ambiente se torna em uma luz tão brilhosa que aquelas pessoas que estão carregadas de espírito das trevas, quando enxergar a luz que está em você, vão cair por terra e vai sumir. Porque aonde tem luz, não tem lugar para as trevas. Deus te abençoe. Olha quem está ali conosco aí. Agora são 10 horas e 50 minutos na Grande São Paulo. Genilda Marques, a pastora Genilda Marques, diretamente de Ilhéus. Alô, Ilhéus. Alô, Buerarema. Alô, pastora Mari Oliveira. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Pastora Daniela, tem muita gente aí, pastora. A nossa pastora Lia Souza. Olha aí, ó, a nossa pastora Lia Souza está aí ligadinha. A Mari, a nossa pastora Mari Oliveira. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Está aqui o nosso certificado de teologia
Sistemática, vem estudar conosco. Olha aí, ó. Certificado e credencial de teologia nível médio avançado. Se você quer estudar conosco online, é só você chamar no WhatsApp 11 9533 83179. Olha o valor da mensalidade para você receber um certificado desse e uma credencial. R$70 mensal, é de graça, irmãos. Você não vai encontrar em lugar nenhum do planeta um curso médio avançado por esse valor de R$70. Não existe, isso é apenas uma taxa, porque nós temos gastos de fazer os vídeos, fazer o material didático, que são as apostilas, e mandar para você no seu WhatsApp a videoaula e também o material didático, que é a apostila em PDF. E no final você vai receber esse certificado reconhecido pelo sistema de ensino CEIA. Tem a grade atrás do certificado. Olha que coisa boa. Você vai estudar toda essa grade aqui. Depois que você receber o vídeo aula, toda semana um vídeo aula dessas grades. Depois de um ano você recebe o seu certificado em casa, em qualquer lugar do planeta nós enviamos. Olha que coisa boa! Um certificado, um curso de teologia médio avançado por R$70. Não existe isso em lugar nenhum. Deus abençoe você nessa manhã. Eu sou pastor Roberto Santo, diretor da Escola da Bíblia para Todos. E nós estamos juntinhos aqui diretamente dos estúdios Aliança do Bem. Tem muita gente aí, a pastora Elizabeth Bittencourt, muita gente ligadinha com nós, Mari, a nossa irmã Lia Souza, muita gente ainda ligadinha aí conosco. São 10 horas e 52 minutos. A nossa escola, irmãos, fica localizada aqui na região sul de São Paulo, na Avenida Comendador Santana, 1855. Aqui nós temos curso básico, médio e também bacharelado, ou seja, o curso presencial. Você vem aqui na nossa sala de número 1 e aí você vai ver uma sala com lousa de vidro, carteira de estudante, uma biblioteca, um escritório, tem ar-condicionado, é uma escola muito bonita, e acima de tudo, o ensinamento de uma forma diferenciada. Você vai gostar. Venha aqui estudar conosco sem compromisso. Venha sem compromisso. Se gostar, faz a matrícula e aí continua estudando com a gente. Se não gostar, nós somos irmãos em Cristo da mesma forma. Eu respeito a sua decisão, mas a Bíblia diz que temos que crescer em graça e em conhecimento. Se nós não crescer no conhecimento, crescer só na graça, então está faltando. A Bíblia é uma balança de 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Essas duas coisas caminham junto. Não adianta você dizer que é um crente espiritual, mas não tem conhecimento da palavra. Aí está desfalcado. E aí sua salvação corre risco. Ainda bem que nós somos salvos pela graça, senão nós estaríamos fritos em pouca banha. Tem crente que não ama a palavra, não estuda, não faz curso teológico e fica só apenas em música, cantando música na igreja. A situação está muito feia para esse cristão. Por isso que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz lá em Osé, o povo é destruído por falta de conhecimento. Não está dizendo que o diabo destrói o povo de Deus. Tem crente que está dizendo, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem falou isso? Que esse texto está se referindo aos falsos pastores. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, os falsos pastores que não amam as ovelhas, não entra pela porta, mas entra por outros lugares, invadindo o território, invadindo o curral onde estão as ovelhas. Quando o texto diz assim, o ladrão, está lá em João 10:10. Muitos crentes vivem dizendo assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu pergunto, está escrito aonde? Lá, está escrito na Bíblia. Mas em que texto? Aí quando você vai conferir, o texto está dizendo assim, está aqui, João 10:10. Diz assim, o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O texto está dizendo que é o ladrão e não o diabo.
E se você ler o capítulo inteiro, está se referindo que esse ladrão são os falsos pastores que andam arrancando a lã das ovelhas para poder iludir as ovelhas. Ou seja, esse ladrão está roubando o quê? A lã das ovelhas, roubando as ovelhas. Mas a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu supremo pastor. O crente que anda meditando, estudando, mergulhando na Bíblia, não é lubridiado por esse ladrão aqui que a Bíblia chama de falso pastor. Aqui não está dizendo o diabo não, irmão, está falando ladrão, e está se referindo aos falsos mestres, os falsos pastores, que não apacentam as ovelhas, mas rouba a lã. Então, para você que é inteligente, não precisa dizer mais nada. João 10,10, não está dizendo que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir, está dizendo que é o ladrão, e está se referindo aos pastores, aos falsos pastores, que invadem o rebanho para enganar as ovelhas de Cristo. Mas a Bíblia diz assim, que as ovelhas conhecem o seu pastor e que delas ele é conhecido. Que Deus te abençoe, meus queridos. Estudem a palavra de Deus. Vai para a escola dominical, se preferir, faça um curso teológico, para poder não ficar sendo iludido por esses gurus. As igrejas estão cheias de gurus enganando as ovelhas de Cristo. Manda esses gurus procurar o território deles, porque a Bíblia diz que é ladrão. Esse ladrão aqui está se referindo aos gurus que andam enganando as ovelhas dentro das igrejas, irmão. Não é diabo coisa nenhuma. Lê lá, pode abrir a Bíblia lá, João 10,10. Se tiver escrito diabo, eu pego o meu certificado de teológico e rasgo, mas está escrito aqui ladrão. Ladrão são falsos pastores que enganam as ovelhas. Ou seja, usado pelo poder satânico, eles roubam, saqueiam as ovelhas para poder enganar as ovelhas de Cristo. Mas o texto está escrito ladrão e não diabo. Por isso que tem que estudar, meus queridos. E nós ficamos por aqui. Agora são exatamente 10 horas 58 minutos. Dani, coloca um louvor aí. Ah, sim, eu quero agradecer aqui. Ontem nós fizemos um clamor muito forte pela pequena jovem Sofia. Pensa numa menina agraciada e bonita, viu? Não parece com a mãe não, mas é bonita demais a Sofia. É uma menina linda, abençoada, educada até demais. Eu falo, da onde sai tanta educação? E a mãe da Sofia pediu oração aqui no nosso programa. E nós levantamos um clamor. Irmãos, a surpresa. A mãe da Sofia falou que a Sofia está curada. Sabe qual era o problema da Sofia? Foi um caroço que saiu no pescoço dela, estava desse tamanho, enorme. E a mãe chegou aqui desesperada, pedindo oração através do nosso programa. E nós oramos. E Jesus Cristo, que é o supremo pastor, que não deixa faltar nada, inclusive saúde, curou a pequena Sofia. Eu quero louvar a Deus, tudo para a honra e glória de Jesus. E agradecer pela sua oração que orou junto comigo. E a pequena Sofia está curada, para a glória de Deus. E nós vamos aproveitar, e falta 1 minuto para as 11 horas. E nós vamos agradecer a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar unido, porque nós somos um só em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, meu Pai querido, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa mensagem, o qual a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, assim como Jesus está, nós temos comunhão um com os outros. E muito obrigado por esse povo que é a tua igreja, que são os teus filhos, que andam na luz, que é Jesus, que está aqui nesse programa, meu Pai, agradecendo ao Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, dando testemunho, meu Pai. Ó Deus, obrigado pela Sofia, que o Senhor pôs as suas mãos sobre a vida dela e ela está bem, meu Pai. Muito obrigado, porque o Senhor ouve a nossa oração. Por causa da tua misericórdia e da tua graça, o Senhor nos ouve, meu Pai, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor nos oferece bênção sobre bênção, bênçãos sem medidas, porque o teu amor é infinito, a tua graça, a tua misericórdia é infinita, meu Pai, e é por isso que nós te louvamos e nós te agradecemos. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Jesus Cristo, meu Salvador.
e obrigado, Espírito Santo, nosso Consolador. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Alô, Rebeca Santos. Rebeca Santos está aqui nos estúdios. Alô, Rebeca Santos. Minha esposa está aqui, pequenininha, mas uma pessoa grande de fé. Ela só é pequena no tamanho, mas a fé é uma fé extraordinária. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço Satã intentou tua vida matar. Não deixe um soldado ferido morrer.